Dando continuidade a esta cerimônia, ouviremos as palavras do ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor vice-presidente Hamilton Mourão, presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre e todo o time Bolsonaro de ministros, eu quero cumprimentar na figura da eficiente, competente ministra e corajosa ministra Tereza Cristina. Aos senhores e senhoras deputados e senadores que estão aqui, a saudação e o agradecimento pela construção dessa parceria para mudar o nosso país. A todos os servidores públicos que atuam no Executivo, os nossos agradecimentos. E uma palavra também, como disse o presidente ontem na Argentina, a toda a imprensa brasileira. Estou cada vez mais apaixonado por vocês, Um abraço e uma saudação respeitosa e carinhosa a todos os profissionais de imprensa do Brasil. Chegaremos amanhã aos 200 dias. Mudar uma cultura de 3 décadas é um trabalho árduo. Nós sabíamos desde o início que não seria fácil. Mas a convicção de que poderíamos alcançar resultados imediatos e promissores sempre foi muito maior. Porque liderados pelo senhor presidente, sabíamos que tínhamos um norte, uma liderança e um compromisso, que o senhor mesmo reitera a cada nova reunião ministerial, e não foi diferente essa semana. Quando nós fizemos o nosso plano de governo, e eu fiz isso nos 100 dias, e estou fazendo de novo, professor Abraão, nos 200 dias, porque na época, muitos até ridicularizaram o plano de governo. O plano de governo não tinha pacote embrulhado, não tinha ideias mirabolantes. O plano de governo, presidente, coerente com a sua escolha, tratava assim de princípios e valores. E o que deve reger uma administração moderna são exatamente princípios e valores. E estava lá, presidente, o caminho da prosperidade constitucional, eficiente fiscalmente, professor Paulo Guedes, e fraterno. E é isso que nós vamos ver resumidamente agora, em cada uma das ações ao longo desses primeiros 200 dias. Quero comunicar à imprensa, ela já está avisada, só para deixar isso registrado publicamente, que logo após a cerimônia, nós vamos ter uma coletiva de imprensa, onde a ministra Tereza Cristina vai estar presente, os profissionais da SAG, da SAGE, da SAM, vão estar lá para prestar aí sim, de maneira detalhada, cada uma das ações, com esclarecimentos, para tirar toda e qualquer dúvida. Nós vamos estar 1 hora, 1h30, 2 horas, quanto a imprensa desejar, para conhecer a fundo o governo Bolsonaro. Sabe por quê, presidente? Porque muitos diziam, e ainda dizem, presidente Davi, que o governo Bolsonaro não tem plano. Ora, senhores, esse governo tem conteúdo. Este governo se organizou desde a transição com padrões seguindo a governança pública da OCDE. Não é ao acaso que neste ato o presidente assinará o decreto que cria o Conselho de Preparação para que o Brasil faça a acessão à OCDE. É muito importante, senhor presidente, saber e reafirmar isso, que nós temos um líder e um rumo muito bem traçado. E essa missão de mudar o país que o senhor deu a todos nós será cumprida, com humildade, com trabalho e com amor ao nosso país.
Os resultados alcançados nos 200 primeiros dias comprovam o nosso compromisso em continuar as transformações que iniciamos no dia 1º de fevereiro. Desde o início da transição, estabelecemos, como disse, que aplicaríamos a gestão, o padrão de governança pública da OCDE, o que vai nos alinhar às nações mais desenvolvidas do mundo. Sai o viés ideológico. Estão já colocados de lado aquela linha que nos levava a compartilhar com as ditaduras amigas. Ao contrário disso, de nos parearmos com nações comunistas e socialistas, estaremos, ao contrário, nos alinhando às nações mais desenvolvidas e mais prósperas do mundo. Não é à toa que no plano de governo estava claramente colocado que o nosso caminho era o caminho da prosperidade. Presidente, o senhor montou um time que nós temos muito orgulho de dizer que é o time Bolsonaro. São mulheres e homens que trabalham muito, muitas vezes silenciosamente, para produzir cada dia mais e mais resultados, e vamos apresentar os primeiros exemplos. Lembro que, além das medidas em destaques anunciadas aqui, temos mais de 50 outras entregas que foram feitas e que vão ser apresentadas na coletiva de imprensa. É só o começo de um governo que está a serviço do seu povo, que olha a todos sem distinção. E cumprimos de novo, presidente, a parte do fraterno do nosso plano de governo. Um plano de governo que permitiu, por exemplo, e quero lhe parabenizar publicamente, presidente, o senhor acabou de sancionar uma lei mostrando a sua sensibilidade, que vai incluir na coleta de dados do IBGE, a partir desse ano, no censo, os dados sobre o autismo no Brasil, que afeta milhares e milhares de brasileiros. Então, presidente, em nome destas famílias que foram muito esquecidas, eu não sei, o Marcos Mion estava aí? Marcos está aí? Estava na reunião? É muito importante a primeira-dama, junto com os representantes da ministra Damares, trataram desse tema, e eu quero aqui publicamente fazer esse registro. O senhor sabe como o senhor, eu sou pai de um lote de filho, né? Então, para quem é pai, sabe o quanto isso é importante para essas famílias. O ministro Osmar Terra, o ministro Mandetta, que trabalham mais diretamente com essa realidade, sabe o quanto é valioso. Nós vamos poder saber, ao longo do tempo, quantos são, como são, né? E que necessidades nós temos que dar como resposta a estas famílias que estão localizadas em todo o Brasil. Falar um pouco das entregas. Alimentos para 86 mil famílias indígenas e quilombolas, presidente. 1.291 toneladas somente nos últimos 100 dias. A Estação Cidadania, criada pelo Ministério da Cidadania, ministro Osmar, 170 mil pessoas por mês passarão a ter acesso a ações culturais, práticas esportivas, de lazer, formação, qualificação profissional e serviços de assistência social. Talvez o que eu possa mostrar com mais clareza, em nome do Ministério, é a unidade de Brumadinho. Brumadinho tem do governo Bolsonaro uma atenção diferenciada para que se possa recuperar a qualidade de vida, recuperar a estrutura, inclusive do meio ambiente da própria região, requalificarmos pessoas e, claro, vamos sempre lembrar da tragédia que aconteceu, mas a tragédia será sempre, Mélis, uma lição para que não se repita no futuro e que o Brasil sabe, solidariamente, e o governo se organiza para isso, estender não apenas a mão no presente, mas garantir um futuro para toda aquela comunidade de Brumadinho. Nós temos uma ação muito importante, que é a Operação Acolhida. Só para que a gente tenha uma ideia do que fizemos aqui em relação aos irmãos e irmãs da Venezuela,
Só no mês de junho, em convênios que estabelecemos, inclusive com a Confederação Nacional de Municípios, e aqui é importante lembrar a participação do ministro Floriano, quando estava conosco aqui, nós interiorizamos 1.500 pessoas apenas no mês de junho. Já estão acolhidas no Brasil 10.200 cidadãos e cidadãs que vieram da Venezuela. Nós queremos ser, presidente, o país dos bons exemplos, o país da confiança. Mantemos o compromisso de trabalhar para elevar a economia do nosso povo ao patamar das melhores economias do mundo. Nosso governo, professor Paulo Guedes, tem sim, como sempre dissemos, um perfil liberal conservador. Já produz resultados, porque estamos tirando passo a passo o peso do Estado sobre a vida da cidadania brasileira. E aqui, professor Paulo Guedes, me permita ao senhor e ao ministro Ernesto, que está aqui representado pela embaixadora, agradecer em nome do nosso país e também da América Latina, como vimos ontem, presidente Bolsonaro, na reunião de cúpula do Mercosul, o acordo do Mercosul com a União Europeia, após 20 anos de negociações, que vai permitir que as nossas empresas, os nossos produtores possam acessar 25% de toda a riqueza produzida no mundo. Zeramos a alíquota do imposto de renda para exportadores de serviço, são 12 mil exportadores que serão beneficiados com uma economia de 1,5 bilhão para este ano. Dentro de pouco, falará a ministra Tereza Cristina em duas conquistas importantíssimas, presidente, que o senhor vai assinar. A primeira do queijo artesanal, que vai salvaguardar e proteger uma atividade extremamente importante para a pequena propriedade, para a agricultura familiar. E vem o esperado por 30 anos, que é o selo artesanal. Ele vai permitir, ministra Tereza, que a gente modifique uma realidade que se estabeleceu no Brasil no final da década de 40, início da década de 50, que impedia que um produto de qualidade produzido numa propriedade com fiscalização e cuidado adequado fosse impedido de ser vendido nos grandes centros. A partir do selo arte, o pequeno produtor que tem um produto de qualidade, seja ele a chimia, seja ele o queijo, o embutido, seja lá o que for, ele vai poder levar aos melhores mercados. E o limite desta participação é onde ele for capaz de chegar com a qualidade do seu produto. E literalmente, ministra Tereza, o selo arte para o produtor, para o pequeno produtor rural brasileiro e para a agricultura brasileira como um todo, é dizer que o céu é o limite para cada produtor brasileiro. Parabéns, ministra. Presidente, nós viemos para mudar. E essa mudança, ela é conceitual e no dia a dia dos nossos ministérios. O governo anterior acreditava, os governos que felicitaram o Brasil, que a saída para a prosperidade era através do consumo. Endividaram milhões e milhões de famílias brasileiras. Só para que se tenha uma pequena ideia, o professor Abraão me ensinou esta lição, 500 mil jovens, alunos universitários estão endividados hoje no Brasil. A alternativa não será essa. A alternativa do governo Bolsonaro, será o crescimento pelo investimento. O crescimento pela atração, pela concessão, pela privatização. Nós queremos sim que o Estado seja forte, mas seja forte, doutor Pontel, na segurança pública que cada brasileiro precisa, na infraestrutura, ministro Tarcísio, que o Brasil carece, mas Vossa Excelência tem feito um trabalho de privatizações e concessões, fazendo com que a sociedade venha ajudar o governo a fazer o Brasil ser um país melhor. Então, em nome do nosso país, muito obrigado pelo que o senhor tem feito na infraestrutura brasileira. O projeto de parceria de investimento será fortalecido, agilizado, e aqui quero lembrar também o trabalho que a AGU, a CGU, tem nos ajudado, o ministro Bento, lá nas Minas de Energia,
que tem resultados extraordinários para mostrar hoje para o nosso país, fazendo com que a gente busque um outro caminho para a prosperidade que não seja aquele que deu errado. E citando o ministro Bento, o leilão que viabilizou o suprimento para Boa Vista, lá em Roraima, e as localidades conectadas, o leilão de energia nova, A-4, que viabilizou a contratação de novas centrais hidrelétricas, usinas eólicas, solares fotovoltaicas e usina a biomassa. Empreendimentos com potencial de geração de 4.500 empregos. E está previsto, está sendo produzido o leilão A-6, que vai manter o mesmo foco. Ou seja, muitas vezes o mundo quer ensinar o Brasil a proteger o meio ambiente. Os países devem vir aqui aprender conosco como é que se faz energia renovável em larga escala, como é que nós protegemos as nossas florestas. Nenhum país do mundo, e aqui quero citar o ministro Ricardo Salles, tem 17% do seu território com mata nativa. Nenhum país do mundo. Aonde nós formos, de Portugal até o leste europeu, nós encontramos florestas, mas praticamente 100% são florestas replantadas, não são florestas nativas. Então, alguns que nos atacam lá de fora devem saber que aqui no Brasil o governo se preocupa verdadeiramente com o meio ambiente e faz o casamento indispensável, que é entre a produção e o meio ambiente. O grande exemplo é o Araguaia, onde o presidente Bolsonaro, no Dia Mundial do Meio Ambiente, lançou e faz parte das entregas uma parceria entre o governo federal, que destinou 100 milhões de reais para o início do programa, o governo do estado de Goiás, o governo do estado do Mato Grosso, onde nós vamos recuperar 10.000 hectares da bacia hidrográfica do Araguaia. Alguns passaram por aqui 16 anos, falaram muito, presidente, das lutas do Araguaia, que era para transformar o Brasil numa ditadura comunista, mas nunca foram capazes, deputados, de colocar um centavo no Araguaia. O presidente Bolsonaro foi lá e colocou e deu suporte ao maior programa de revitalização de uma bacia hidrográfica do mundo, através da recuperação do Araguaia. Logo em seguida, o São Francisco. O ministro Canuto lembra sempre que nós precisamos recuperar as nascentes do São Francisco, o Taquari e o Parnaíba. Além disso, eu não posso, vendo os parlamentares aqui, deixar de agradecer o extraordinário ato de brasilidade feito na última semana, na aprovação em primeiro turno da nova Previdência. As futuras gerações agradecem o gesto dos senhores e das senhoras. É importante lembrar que, com diálogo, aprovamos a reorganização administrativa, a MP das aéreas, a MP de combate ao fraude, o PLN4 e ainda agora esse passo extraordinário que o Brasil faz e que vai dar futuro e tranquilidade aos nossos filhos e aos nossos netos. Ainda esse ano, quero voltar aqui ao ministro Bento e também ao ministro Paulo Guedes. Nós teremos o maior leilão de petróleo do mundo, que será a cessão onerosa. Esperamos mais de 100 bilhões de reais que serão revertidos para a saúde e educação e também para estados e municípios. Não podemos deixar de falar na questão da violência e da segurança pública. Pela primeira vez nos últimos anos, nós temos resultados menos ruins, porque nenhum número ligado à violência será bom, mas os indicadores todos vêm caindo, graças à condução séria, determinada e vigorosa, ministro Pontão, que o ministro Sérgio Moro vem fazer no nosso país. O senhor leve o nosso agradecimento e o nosso aplauso ao ministro Sérgio Moro, por tudo que ele tem feito pela segurança pública brasileira. Nesse período, entregamos 2 centros de inteligência e segurança nos últimos 100 dias, sendo um em Curitiba e o outro em Brasília. Falar de eficiência é fundamental para um governo que não quer atrapalhar quem trabalha, quem produz, quem leva o país para frente. E ajudar simplificando a vida das pessoas é fundamental para todos nós. Então é com muita felicidade que eu anuncio
a transformação digital de mais de 300 serviços públicos. Sai o papel, sai a burocracia do smartphone de cada cidadão ou cidadã em qualquer lugar do Brasil. Nós já temos hoje 300 serviços digitalizados e caminhamos até o final do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós teremos 100% do governo brasileiro completamente digitalizado. No dia de hoje, o presidente assina e revogamos 574 atos nos últimos 200 dias de governo, sendo 324 nos últimos 100, que vão simplificar, vão facilitar a vida do cidadão brasileiro. E por fim, nesse rápido balanço, eu não posso deixar de falar do Futurice. Futurice foi lançado ontem pelo Ministério da Educação, e para que os senhores e as senhoras tenham uma pequena ideia do que ele é um novo futuro para universidades federais, institutos federais brasileiros, aonde vai ser possível aliar qualidade orçamentária, qualidade de gestão, tecnologia e inovação. Com todo o respeito ao povo coreano que nos serve de inspiração, não é possível que eles registrem o número de patentes anuais que eles registram, que é 4 vezes mais do que a gente registra aqui. Pois esse Futurice, programa do MEC, ele vai libertar as universidades federais e dar condição que elas possam construir um novo futuro de entendimento e parceria com quem produz, com quem precisa de tecnologia, e vai gerar um capital tecnológico no Brasil que nós vamos poder nos ombrear aos principais países do mundo em termos de novas patentes e de novos conhecimentos. Então, ministro Abrão, parabéns. É extraordinário o projeto Futurice. Para finalizar, esses são alguns exemplos da transformação pela qual o Brasil passa. Tudo feito, conforme dissemos, lá no plano de governo constitucional, com respeito à nossa Constituição. Chegamos a esse resultado, presidente Bolsonaro, porque trabalhamos juntos como um verdadeiro time. Cada ministro liderando sua equipe, com independência, mas com o propósito de melhorar o país e a vida de todos que aqui vivem. As práticas erradas que jogaram o nosso país à beira do abismo, a irresponsabilidade no trato com a coisa pública e o desrespeito ao povo brasileiro, graças a Deus, ficaram para trás. Viemos para fazer diferente, viemos para cumprir o que foi acordado com o povo brasileiro. Combinamos sempre, e é bom lembrar sempre, presidente, de João 8,32. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Em cada praça, em cada canto do Brasil. Este versículo bíblico foi o norte que conduziu o presidente Bolsonaro primeiro ao coração das brasileiras e dos brasileiros, e depois à vitória na eleição. Ele lembra sempre nas nossas reuniões ministeriais do compromisso que temos. Com a liberdade, senhor presidente, liderados pelo senhor, temos a convicção, sim, que estamos transformando esse grande país numa grande nação. Viva o Brasil! Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a assinar os seguintes atos. Decreto que consolida repertório de decretos sobre a temática da pessoa idosa, com o intuito de melhorar a clareza e a concisão do ordenamento jurídico sobre o tema e facilitar o acesso dos cidadãos à legislação sobre a pessoa idosa. Decreto que cria Conselho para a preparação e acompanhamento do processo de acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Decreto que revoga expressamente 324 decretos considerados implicitamente revogados
ou com eficácia prejudicada, visando simplificar o arcabouço normativo brasileiro. Projeto de lei que visa declarar a revogação expressa de 583 leis e decretos-lei considerados implicitamente revogados ou com eficácia prejudicada, visando simplificar o arcabouço normativo brasileiro. Decreto que altera o Conselho Superior do Cinema, transferindo-o da estrutura de Ministério da Cidadania para a estrutura da Casa Civil da Presidência da República, visando fortalecer a articulação e fomentar políticas públicas relacionadas à área de cinematográfica nacional. Decreto que amplia critérios gerais de ocupação de cargos em comissão do grupo, direção e assessoramento superiores e das funções comissionadas do Poder Executivo para os demais cargos em comissão e funções de confiança de administração federal direta, autárquica e fundacional a partir de 1º de agosto de 2019. Medida provisória que possibilita que a Defensoria Pública da União mantenha a situação atual de pessoal de apoio com os requisitados da administração federal direta, autárquica e fundacional até um ano após a lei complementar, que poderá alterar o método de correção do teto de gasto público, ocasião em que será verificado o espaço orçamentário para a estruturação das carreiras da Defensoria. O presidente promulga a lei que altera a Lei número 7.853, para incluir as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos. Promulga a lei que institui a legislação específica para a caracterização do queijo artesanal. E assina ainda decreto que regulamenta a Lei 1283, que dispõe sobre o processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal, produzidos de forma artesanal, com a identificação desses produtos por um selo com indicação de arte. Não querendo quebrar o protocolo, eu quero agradecer aqui ao senador Davi Alcolumbre, meu colega de 3 legislaturas na Câmara, atualmente presidente do nosso Congresso Nacional, que botou na pauta o projeto do selo, que estava aí há meia dúzia de anos sem ser votado. Obrigado, Davi. Parabéns aí. Apesar da gravata dele... Apesar da gravata cor-de-rosa, é meu amigo. Em homenagem a Tereza.